à luz da exposição que nós faremos hoje de manhã. Vamos orar então? Pai, graças te damos por este manhã, por esse momento de estudo da Tua Palavra. Graças te damos pelos valores que foram lançados ao gasofilácio. Graças te damos pela provisão e o recurso que o Senhor permite a nós. Devolvemos parte daquilo de tudo que já é do Senhor e te louvamos e agradecemos pela tua bênção, te louvamos e agradecemos, ó Pai, pela provisão, pela saúde, pela disposição, pelo vigor, pela vida. Te louvamos e agradecemos pelos desafios, lutas e situações que o Senhor nos permite passar, para assim crescermos um pouco mais na presença do Senhor. Te louvamos por cada vida que aqui se encontra e te pedimos, nesse tempo de estudo da Tua Palavra, seja o Teu Espírito Santo guiando o nosso entendimento, ampliando a nossa compreensão e transformando o nosso estilo de vida para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, irmãos? Participação é exatamente isso. Ou a pessoa que está à frente pergunta e as pessoas que estão assentadas respondem. Isso é uma escola participativa, um culto participativo. Isso é bom para a nossa dinâmica mental. Você sabia que a sua mente é por natureza passiva? Isso graças ao pecado. A nossa mente não é a mesma mente que Adão e Eva receberam de Jesus. Nossa mente corrompida pelo pecado, ela precisa ser estimulada para que nós possamos, de fato, absorver, compreender aquilo que estamos fazendo. Eu quero te provocar aqui um desafio. Nós vamos estar aqui nesse tempo de escola bíblica, e o desafio é o seguinte: após o término da aula, você vai se perguntar o que eu me lembro dessa aula, para você ver como a sua mente é. É dito pelos estudiosos que nós não absorvemos sequer 60% do que nós vemos, ouvimos ou lemos. É muito pouco. E se você não estiver atento, intencionalmente atento, participativo, você vai absorver menos ainda. Por isso é tão difícil transformar a nossa mente pelo poder da palavra do Senhor, pela palavra do Senhor. Porque nós precisamos ter essa dinâmica com a palavra do Senhor, com o Espírito Santo. Deus fala, nós ouvimos, compreendemos e nos esforçamos para assimilar, aplicar em nossas vidas e moldar o nosso estilo de vida. Lembre-se sempre disso. Essa é a dinâmica de um comportamento e é a dinâmica que todo cristão precisa desenvolver urgentemente. Precisamos ter uma mente investigativa, uma mente de Cristo. E não uma mente passiva, a gente ouve, não guarda nada. É por isso que os dias são tão difíceis para muitos crentes, não é? Lembrando do texto que nós lemos na abertura em Josué 1:8, medita de dia e de noite na lei do Senhor para não desviares. Nós precisamos meditar. Meditar é diferente de ler. E nessa primeira aula da Escola Bíblica Dominical de 2023, nós vamos tratar de um assunto extremamente propício e contextual. Normal, irmãos, o normal é todo início de ano, final de ano, início de ano. Qual que é o normal entre as pessoas? As pessoas refletem sobre o que aconteceu e dizem para si mesmas: vou abandonar isso e vou passar a fazer isso. Não é assim mesmo? São aquelas famosas resoluções de ano novo, não é? Muitas pessoas têm esse bom hábito de fazer essas reflexões. O fato é que os estudiosos em estatísticas afirmam que 80% das pessoas que fazem isso não conseguem sequer chegar na última semana de fevereiro com a mesma resolução em dia. Ou seja, 80% das pessoas que estabelecem esses propósitos não alcançam o objetivo ainda sequer no segundo mês do ano. E que apenas 8% alcançam os seus propósitos ou concluem as suas resoluções de início de ano. É tipo aquele negócio que você fala assim: esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Aí chega lá em 31 de dezembro e fala: nossa, não li nem a metade. Já aconteceu isso com você? Pensa isso. Que tipo de decisão você tomou de fazer e chegou no final do ano e falou: não consegui. Você está dentro dessa estatística de 80%.
Ou se você conseguiu, você está dentro dessa estatística de 8%. Mas é um tema extremamente propício. Nós vamos trabalhar nesses domingos de janeiro, na série de estudos Hábitos da Graça. Nós estamos baseando essa série de estudos no livro de David Mattes, Hábitos Espirituais. Todos nós precisamos adquirir hábitos espirituais, mantermos constância, mudarmos e alterarmos o nosso comportamento pessoal, alinhando esse comportamento com um modo digno de um filho de Deus. Por isso, hábitos espirituais são extremamente necessários. E desenvolver esses hábitos da graça de Deus em nossas vidas é salutar, é necessário e é urgente. Amém, queridos? Nós vamos tratar nesses domingos de janeiro desse tema, hábitos da graça. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5. E lembre-se de trazer sempre na escola bíblica material de anotação, lápis, caneta e coisas do tipo. Segunda Tessalonicenses 3, versos 5 a 7. Preste bastante atenção, isso faz parte do seu estudo dirigido. Qual é o ponto central desse texto que nós vamos ler? Já é a primeira pergunta do seu estudo. Diz assim a palavra do Senhor: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Essa é uma palavra, uma direção da palavra de Deus para as nossas vidas. E qual é o ponto central desses versículos? Quais as atitudes, ou os hábitos, ou os comportamentos que nós necessitamos adquirir a partir dessa exortação da palavra de Deus? Preste atenção nesse texto e responda ao seu questionário, sua folha de estudo. Qual é o ponto central desses versículos que nós lemos e como isso vai impactar a minha vida? Observe comigo aí. Qual é a constância que nós precisamos assimilar no nosso estilo de vida? Qual é a constância? De Cristo. O que é ser constante como Jesus Cristo foi? Esse é um comportamento que todo crente precisa ter. O comportamento constante, ele veio cumprir uma missão e independente das circunstâncias, das dificuldades, das oposições, ele se manteve reto naquele caminho do início ao fim, constante, sem parar, sem pausar, sem se desviar para a direita ou para a esquerda, sem recuar. Constância de Cristo na obediência a Deus Pai. Esse é um comportamento que todo crente precisa ter, comportamento constante. Como, por exemplo, escola bíblica é uma ferramenta para o seu aperfeiçoamento. Não faz sentido nenhum a igreja, o corpo de Cristo, oferecer ferramentas para o aperfeiçoamento do povo de Deus e o povo de Deus não ser constante no uso dessa ferramenta. Seria ineficaz o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento, não é mesmo? Isso é ser constante. Domingo após domingo, dia do Senhor, estou na casa do Senhor. Constância. Ou seja, não recuo, não retrocedo, não me desvio. Isso é um comportamento constante. Eu decido fazer algo que eu sei que glorifica a Deus, que é benéfico para a minha caminhada cristã espiritual. Eu mantenho essa atitude, independente, faça sol, faça chuva, independente das circunstâncias e situações, eu me mantenho firme naquele propósito. Constância. Então nós somos exortados a mantermos a constância de Cristo. E no verso 6 nós somos ordenados. Tem uma ordem expressa.
Não ande com pessoas que têm um estilo de vida desordenado, um estilo de vida antibíblico. Mas a gente pode entender essa ordem de uma forma diferente também. O oposto é verdadeiro. Tenha uma vida ordenada. O que é ter uma vida ordenada? Uma vida de acordo com os preceitos da palavra de Deus. Uma vida que aponta para Deus em minha vida, por exemplo. Isso é viver de forma ordenada. Cada coisa no seu devido lugar. Vivendo não pelo que me é lícito, mas pelo que me convém como um filho de Deus. Isso é ter uma vida ordenada. A ordem aqui, não ande, não copie aqueles que têm vida desordenada. Mas o oposto também é verdadeiro e nós precisamos. Uma vida ordenada para a glória do Senhor. E nós somos exortados a imitar. Imitar quem? Aqui no caso o apóstolo se coloca como alvo, imitar-nos, e eles são imitação de Cristo. Nós somos ordenados a imitar a Jesus Cristo. Percebeu aí? Constância, vida ordenada, uma vida de imitação a Jesus Cristo. Isso, irmãos, pode e deve se enquadrar a hábitos saudáveis, a hábitos espirituais. Porque o que é um hábito, por exemplo? Quem sabe dizer, conceituar, dá significado à palavra hábito. O que é um hábito? Muito bem, Magnólia. Aquilo que você faz diariamente, repetidamente, constantemente, aquilo que se torna parte do seu ser. Isso é um hábito. Você possui hábitos? Sim ou não? Pelo menos balança a cabeça assim, só para ver que está todo mundo de acordo, todo mundo em FM. Eu possuo hábitos, eu tenho alguns hábitos que irritam a minha esposa. Você tem alguns hábitos que irritam a sua esposa, o seu esposo? Tem? Todos nós temos hábitos bons, hábitos ruins, hábitos saudáveis e hábitos destrutivos. E nós precisamos de identificar esses hábitos e mudá-los, transformá-los. Sim ou não? Com certeza, né, irmãos? Esse é o mínimo. E por que isso é importante? Por que compreender esses hábitos são importantes? Irmãos, nós somos construídos por hábitos. Nós nos movemos por hábitos. Pensa comigo, o que é que você faz todo dia pela manhã? Quando nós falamos de hábitos da graça, é aquilo que você precisa adquirir, passar a fazer todos os dias na sua vida. Mas nós já temos tantos hábitos que nós já realizamos, muitos deles automaticamente, mecanicamente, sem a gente nem perceber, né? A gente realiza o hábito. E quando a gente não faz aquela prática, a gente sente falta. Não é assim? Isso demonstra o quão enraizado já está um hábito na minha vida. Mas pensa aí, se você puder elencar 5 hábitos que você possui, você tem facilidade? Você se conhece adequadamente para elencar 5 hábitos positivos e 5 negativos? Essa é uma das perguntas que você precisa responder para si mesmo, que faz parte do estudo. Hein? Pensa aí. Alguém gostaria de se arriscar a compartilhar um hábito positivo? Positivo, irmãos. Só o positivo. Quem gostaria de compartilhar um hábito positivo? A gente aprende desde criança. Pode falar, Magnólia. Muito bem, você agradece ao Senhor sempre que acorda, né? Uma expressão de gratidão. Isso se torna um hábito, algo que vai se repetindo, e quando não faz, sente falta. Chega no meio do dia e fala, eu não agradeci o dia hoje. Não é assim? Irmãos, hábitos são coisas simples ou coisas complexas, mas coisas que se repetem em nosso estilo de vida. Quem mais? Um hábito positivo. Muito bem, Juninho. Ô, irmãos, é uma coisa óbvia, mas nós aprendemos isso com quem? Com os pais. Menino, tem que levantar e escovar o dente. Aí virou um hábito, uma rotina que se torna tão natural que você já levanta meio sonâmbulo, pega a escova, a parte de dente, escova até dormindo, né? Tão mecânico que já se transformou. Hábitos da graça, irmãos, precisam se tornar algo tão natural no meu estilo de vida, que não se torna um peso. E quando eu deixo de fazer, se torna uma falta. Por isso nós estamos estudando hábitos da graça. São comportamentos que nós precisamos adquirir
que vão se tornar parte do que nós somos, porque hábitos são parte do que nós somos, são parte daquilo que nós construímos a nosso próprio respeito. E é essa a proposta do estudo desses domingos de janeiro. Eu e você precisamos trilhar por esse caminho de construir hábitos da graça, algo que se torne parte da nossa rotina diária. Nós sabemos que hábitos fazem parte do nosso estilo de vida, mas você tem a noção do quão poderoso é um hábito na sua vida? Você tem essa noção? De quão poderoso é um hábito na minha vida, para mal e para bem? Tem pessoas que têm atitudes negativas, hábitos negativos e destrutivos, que não conseguem se livrar de tão forte que isso é em sua vida, que não conseguem se livrar desses hábitos facilmente. Todo ser humano, irmãos, é forjado, é moldado por seus hábitos. Não é o meio que faz o ser humano, são os hábitos que fazem o ser humano. E quando você copia hábitos negativos de outras pessoas, piorou, não é mesmo? Ou quando você copia hábitos positivos, glória a Deus. É o que o apóstolo fala: imitem a mim, imitem a Cristo. Copiar, imitar, adquirir características de outro. Esses são os hábitos da graça que nós precisamos desenvolver. Ou seja, hábitos são comportamentos que se incorporam à nossa rotina, que vão passando a ser cada vez mais comuns, naturais, mecânicos. Nós fazemos sem desprender esforço. Não se torna um peso, porque se torna parte do que nós somos. Está percebendo a importância de um hábito da graça? Não é um peso, é o que eu sou. E quando eu não faço, eu sinto falta. Por isso a proposta de desenvolvermos os hábitos da graça. E bons hábitos, diferentemente de maus hábitos, são mais exigentes. Sim ou não? Porque adquirir bons hábitos se torna algo difícil. Porque adquirir bons hábitos faz parte, passa por uma exigência de uma disciplina, demanda esforço, demanda energia. São mais difíceis de adquirir, porque na maioria das vezes vai exigir um nível extra de motivação, de comprometimento, de esforço. Não é verdade? Quando eu falo assim, firo o ano fazendo uma promessa, vou fazer uma promessa para Deus, vou ler a Bíblia toda, pronto. Você fez um compromisso consigo mesmo. Para cumprir isso aí, você tem que se esforçar, não é mesmo? Se não é um hábito diário, vai ser pesaroso, vai ser difícil. Porque exige motivação, exige esforço, mas traz benefícios a médio e longo prazo. Imagine-se moldado por hábitos da graça. A médio e longo prazo você será beneficiado, as pessoas ao seu redor serão beneficiadas. E por que também é tão difícil adquirir bons hábitos? Porque, irmãos, presta atenção nessa, que essa é importante. Por que é tão difícil adquirir bons hábitos? Porque às vezes nós já temos tantos hábitos que atrapalham este processo. Hábitos que se opõem, ou hábitos que vão interferir direta ou indiretamente no processo de adquirir novos hábitos e hábitos saudáveis, hábitos da graça. Esse é outro fator que compromete essa mudança de estilo de vida, porque nós já possuímos tantos hábitos que vão atrapalhar esse processo da construção de um novo hábito. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo barato. Você, como eu, precisa caminhar. Quem aqui caminha todo dia? Levanta a mão assim. Não, faz uma caminhada intencional, atlética, uma caminhada atlética. Não é a caminhada do trabalho para casa, é a caminhada que você separa um tempo, vou caminhar, põe um tênis, uma roupa confortável e vai fazer. Quem caminha aqui? O irmão caminha ou só trabalho para casa? Eu estou levantando a mão só por exemplo, eu não faço isso não. Eu não faço isso não. Isso é um hábito saudável, não é mesmo? Você pode colocar nesse exemplo, ao invés de ser caminhada que não custa, só custa sair de casa, né? Pode colocar academia, a hidroginástica.
a natação. Escolha o exemplo que vai se adaptar ao seu contexto. O que você precisa em termos de exercício físico? O que está te faltando? Aí você se propõe a fazer isso. A partir de agora eu vou me exercitar nessa área. Esse é um exemplo, não é? De como adquirir bons hábitos, de como entender essa dinâmica. Mas aí você tem um hábito que vai te atrapalhar. Por exemplo, se você determina que toda manhã você vai fazer uma caminhada, eu vou usar o da caminhada que ele é barato. Academia, eu tenho desânimo de ficar naquele negócio fechado e pagar ainda uma mensalidade naquele negócio lá. Então a caminhada é melhor. Eu não preciso pagar nada para ninguém. E tem uma amplitude de uma rua para caminhar. Então eu vou para esse propósito de desenvolver o hábito de caminhar todas as manhãs. Mas eu tenho um hábito de deixar o celular na cabeceira da cama. Há hábitos que atrapalham a construção de novos hábitos, lembre-se disso. E aí toca o despertador, coloca o despertador, né? Porque se não colocar na corda, né? 5 horas da manhã. Quem é que faz esse negócio de acordar todo dia às 5 horas da manhã? Levanta a mão, só para mim. Aí, tem alguns corajosos aí, 5 horas da manhã. Aí tem que pôr o despertador, não é? Aí você põe o celular para despertar, beleza. Despertou. Aí você acorda e tem aquela curiosidade bendita de olhar nas redes sociais. Quem faz isso? Tipo, aí você começa a olhar no WhatsApp, no Instagram. Depois do Instagram, o que vem que está dando ibope aí atualmente? Aí você se perde naquele negócio ali. Aí dali 30 minutos, 40 minutos, aí você olha assim, está tarde. Tem outro compromisso, tem que ir para o trabalho, tem que fazer isso. E aí o que acontece? Você não sai para caminhar. Um hábito que atrapalhou a construção de um novo hábito. Isso acontece, irmãos, porque nós somos facilmente desviados do nosso propósito. Às vezes, o que nos desvia é o prazer de curto prazo. Uma caminhada vai gerar benefícios médio e longo prazo. Estar no celular, compartilhando as coisas, rindo das besteiras que o pessoal posta, é um prazer de curto prazo. E nós, na nossa infinita ignorância, nós somos seduzidos por prazeres de curto prazo e perdemos a construção de hábitos que vão gerar benefícios de longo prazo. Sim ou não? Essa dinâmica acontece ou não? Você pode aplicar essa dinâmica em outros aspectos. Hábitos que atrapalham a construção de novos e bons hábitos. Eu preciso entender a mecânica do meu comportamento. Você sabe como você funciona? Qual é a mecânica do seu comportamento? Eu preciso entender isso. Nós precisamos ter esse autoconhecimento. Para construir, irmãos, bons e novos hábitos, passa por uma mecânica de 3 fatores. Primeiro, vai exigir de você motivação. Sim ou não? Você, para adquirir um novo hábito, você tem que estar motivado. A mecânica do comportamento nos mostra claramente que são 3 fatores que vão influenciar na construção de novos hábitos: motivação, capacidade ou esforço e um gatilho. Aquilo que vai startar o seu comportamento, que vai dar início ao seu comportamento. Por exemplo, dentro da caminhada, eu me propus a fazer uma caminhada todo dia às 5 horas da manhã. Qual é a motivação para esse propósito? Pode gritar aí, para os irmãos ouvirem. Hã? Voltou aqui no esforço. Qual é a capacidade dos esforços envolvidos para adquirir esse novo comportamento? É tudo aquilo que vai exigir de você uma dedicação. Por exemplo, para fazer a caminhada, você vai exigir de você que levante cedo.
vai exigir de você que tenha uma roupa e um calçado. Vai exigir de você esses detalhes que vão te permitir desenvolver aquela atividade. E o gatilho, no caso do exemplo, o despertador. Ele vai te startar. Você vai acordar, agora está na hora de executar o meu propósito. Mas isso aí são os 3 fatores, irmãos, que estão dentro dessa dinâmica, na mecânica do meu comportamento. E eu preciso compreendê-los e minimizar os esforços e aumentar a motivação, para que um comportamento se consolide. Porque se você não estiver muito bem motivado e empreender, ou tiver que aplicar muito esforço, qual é o resultado? Você não está motivado e tem que ter muito esforço, qual é o resultado? A vaca vai para o brejo. Não vai ter não vai concluir aquela tarefa, não vai adquirir aquele comportamento. Então tem que aumentar a motivação, diminuir os esforços, para que eu seja bem sucedido em adquirir um novo comportamento, em desenvolver um hábito saudável. À medida que eu vou repetindo este hábito, essa atitude, ela se torna parte da minha mecânica pessoal. Aí eu passo a sentir falta daquilo, aquilo se torna o que eu sou, aquilo que faz parte do meu estilo de vida. E assim nós adquirimos um novo hábito. Dentro do exemplo, como é que eu posso aumentar a motivação e reduzir a capacidade ou reduzir os esforços para cumprir aquela tarefa? Pensa comigo. Você vai fazer uma caminhada todo dia de manhã. Como é que você pode aumentar a motivação para isso? Oi? Hã? Não entendi. Ah, muito bem. Dormir mais cedo. Você vai estar descansado, né? Não chega no dia seguinte, você está com sono, cansado, você não vai ter ânimo para sair da cama. Muito bom. Você vai empreender meios para aumentar a sua motivação e reduzir os esforços. O que mais? Muito bem, minhas queridas. Organizar. Quando você se organiza para aquela tarefa, você vai estar reduzindo os esforços. Por exemplo, se você deixa para arrumar tudo às 5 horas da manhã, provavelmente você vai desanimar. Deixa a roupa, o calçado separado, o lanche separado, tudo pronto na noite anterior. Ao acordar é só comer, vestir e sair. Essa é a organização, a disciplina. Isso reduz os esforços. Para aumentar a motivação, você tem amigo, amiga? Convida alguém para caminhar com você. Essa pessoa vai ser mais um elemento de motivação. Vamos caminhar juntos? Não é? Quando a gente quer fazer alguma coisa que a gente está meio desanimado, a gente chama alguém para somar esforços. Então você aumenta a motivação, reduz a capacidade ou o esforço necessário, e dali você vai conseguir, dia após dia, repetir aquela ação, para desenvolver aquele hábito saudável, aquele hábito da graça, por exemplo. Entenderam? A dinâmica, motivação, esforço, gatilho. Tudo gira em torno desses fatores. Observe. Se você não está motivado, vai fracassar. Se os esforços são maiores que a motivação, é fracasso na certa. Então eu preciso ter muita motivação, menos esforço, para conseguir qualquer propósito, alcançar qualquer alvo. Isso é básico da natureza humana. Por isso que os estatísticos afirmam que 80% das pessoas não conseguem chegar no final do ano com as suas metas cumpridas, porque não entendem esses fatores. Motivação versus esforço. O poder do hábito, irmãos. O hábito transforma vidas. Sim. Estado emocional.
Com certeza. A questão emocional vai afetar diretamente todos os propósitos. Aí que exige ainda mais uma motivação extra para vencer não só o aspecto físico, mas o aspecto emocional, o aspecto psicológico. Todos os hábitos, eles vão afetar esses aspectos. E esses aspectos vão afetar a construção de bons hábitos. Porque um mau hábito, irmão, basta ficar de braço cruzado que você já adquire. Um bom hábito, um hábito saudável, você tem que ter disciplina, tem que ter esforço, tem que ter empenho. Não é? Que da estagnação para o fracasso, basta permanecer como está. Agora, caminhar de forma vencedora e vai exigir. É tipo aquela pessoa que você admira. Como essa pessoa consegue fazer o que ela faz? Como ela chegou no ponto que ela está? Pode ter certeza que ela tem bons hábitos e que são desenvolvidos no seu dia a dia. Porque um hábito é como um trampolim. Um hábito vai te permitir alcançar hábitos, saudáveis que te apontam e direcionam para o alvo. Vão te permitir alcançar os seus alvos mais rápido e melhor. Pode falar, Mauro. Olha aí. Diferença, né? Mas vamos caminhando, meus queridos. O poder do hábito. Nós muitas vezes reconhecemos que bons hábitos são importantes. Às vezes não temos a ideia do quanto isso é importante. A gente sabe que é importante, mas não temos a ideia do quanto é importante. E nesta manhã que nós possamos refletir sobre a importância de adquirirmos hábitos da graça, para que isso me aproxime ainda mais de Cristo, para que isso me torne ainda mais semelhante a Cristo, para que isso me torne um cidadão dos céus na terra, eficaz, eficiente. E se eu não adquirir esses hábitos da graça, eu não serei eficaz, eficiente no testemunho, enquanto servo de Deus. Meus queridos, foi dito por Stephen Covey, uma frase muito importante, está aí no seu estudo. Plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha o quê? Um destino. Você quer escrever a sua história? Preste bastante atenção nessa frase, que ela é muito acertada. Nós precisamos plantar em nós mesmos, mudar o nosso estilo de vida, alterar a nossa percepção de vida, alterar a forma como agimos e reagimos. E isso tudo vai passar por uma mecânica, por um processo de construção. Eu preciso conscientemente abandonar alguns hábitos e adquirir outros hábitos. Somente assim nós vamos escrever uma história digna, escrever uma história de impacto, escrever uma história diferente da história de milhões e milhões de pessoas que caminham segundo o fluxo desse mundo. Eu preciso caminhar segundo o fluxo da graça de Deus. E assim como nós, irmãos, Jesus também, assim como nós precisamos nos espelhar nos apóstolos, nos espelhar em Jesus, lembra aí o texto de Tessalonicenses? Jesus também se espelhava em alguém, sabia disso? Em quem Jesus Cristo se espelhava? Sim, qual texto bíblico que ele afirma essa verdade? Capítulo 5 de João, Jesus diz assim: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Ele se espelhava no exemplo do Pai, e nós precisamos também nos espelharmos no exemplo dos apóstolos, de Jesus, adquirir comportamentos, imitar esses comportamentos, adquirir hábitos que apontam para comportamentos da graça.
É dito, irmãos, em gestão de pessoas, eu já fiz alguns cursos nessa área, que diz assim: se uma pessoa passar a conviver com outra pessoa durante 30 dias, a primeira pessoa assimilará as características da segunda. E essas características se tornarão um hábito em sua vida. Concorda ou discorda? Sim ou não? Isso é muito comum, irmãos. Quando nós convivemos com uma pessoa, nós temos a tendência a assumir características, hábitos da outra pessoa. Por isso os pais falavam sempre com os filhos, ou falam sempre com os filhos: cuidado com quem você anda, não é? A Bíblia fala, né, que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, se eu estou andando com pessoas que têm más conversações, a minha tendência é que a minha conversação se torne má. Eu começo a assimilar e adquirir os hábitos daquelas pessoas. É o poder da influência. Nós assimilamos. Nós fomos feitos para assimilar. O problema é que o pecado corrompeu essa característica de imitação. Nós só imitamos o que não presta. É mais fácil imitar o que não presta do que imitar o que presta. Para imitar o que presta tem que ter esforço, disciplina, constância. Essa é a dinâmica, e eu preciso estar atento a ela. Ou seja, meus queridos, quando nós entendemos que nós estamos assimilando as características uns dos outros, isso também se aplica ao que a Bíblia fala em 2 Coríntios 3,18. Olha que coisa linda. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que esse texto está dizendo? Quando nós já temos o rosto desvendado em Cristo Jesus, nós contemplamos como por espelho a majestade e a glória de Deus. E com isso nós somos transformados de glória em glória. Irmãos, quanto mais nós somos expostos à presença de Deus em nossas vidas, maior é essa transformação. Nós vamos assimilando aquilo que nós precisamos assimilando. Nós vamos sendo transformados naquilo que nós precisamos ser transformados. Não é pelo seu esforço, mas é pela graça de Deus continuamente derramada sobre você. Quanto mais contemplamos, quanto mais próximos, mais dessa graça nós recebemos. A questão é o quanto nós nos relacionamos com o Senhor, com Deus. O quanto estamos expostos à influência da presença de Deus em nossas vidas. Nós precisamos contemplar o Senhor. E como é que nós vamos contemplar o Senhor? 3 fatores que são importantes, ou 3 características que são fundamentais para assimilarmos, para contemplarmos o Senhor. E que podem se tornar hábitos saudáveis, hábitos da graça. Presta atenção nesses 3 fatores. Oração, sim ou não? É um dos fatores. Não vamos falar de oração hoje. Amizades. A oração nos conecta com Deus e cria intimidade com Ele. Isso é um fato. E é um hábito da graça que nós precisamos desenvolver. Mas não vamos tratar sobre esse hábito hoje. Amizades. Sim ou não? Por quê? É dito, irmãos, que 70% do nosso caráter é formado pelas pessoas e o meio que nos cerca. Eu diria até que mais que isso. O seu caráter tem muito dos seus pais, sim ou não? Os seus traços de personalidade têm muito da sua família. E isso, irmãos, nós somos influenciados, porque nós assimilamos, nós influenciamos e somos influenciados. E 70% do nosso caráter, do nosso estilo, é formado pelo meio, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Por isso é fundamental buscarmos estar com pessoas que nos conduzam ao Senhor. O verdadeiro também, o oposto também é verdade. Você quer ser estimulado, motivado, fortalecido em buscar ao Senhor? Ande com pessoas do Senhor.
Caso contrário, você vai se afastar do Senhor. Onde é que você recebe palavras de motivação e encorajamento? Na Bíblia. Não é no meio dos ímpios, é no meio dos crentes. É na casa do Senhor, é num grupo familiar, numa reunião de oração, numa reunião familiar, um culto doméstico. É ali que você recebe motivação, despertamento, encorajamento, puxão de orelha. E aí você se aproxima cada vez mais do Senhor. Como contemplando por espelho, nos assemelhamos cada vez mais com o Senhor. O poder das amizades. 1 Coríntios 15, 33, né? Que nos fala sobre isso. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. O oposto também é verdade. As boas companhias enlevam os bons costumes. Sim ou não? Presta atenção nisso. Então nós temos aí fatores que vão nos permitir contemplar o Senhor em nossas vidas. Vida de oração, amizades que nos aproximam do Senhor. E o terceiro fator, a palavra de Deus. A palavra de Deus vai infundir, vai colocar, vai aplicar em nós princípios e valores que vão nos transformar, que vão nos trazer características do reino de Deus, que vão nos envolver em um relacionamento íntimo e profundo com o Pai. Então esses são os três fatores: oração, amizades e palavra. Tenha muito cuidado com esses fatores na sua vida, com essas áreas da sua vida. E o hábito da graça que nós vamos continuar meditando nessa manhã é justamente o hábito de meditarmos na palavra de Deus. Porque não vem transformação da mente sem a palavra de Deus. Não há transformação de vida sem a palavra de Deus. Então o hábito da graça dessa manhã é meditação na palavra de Deus. Esses três fatores que nós mencionamos são importantíssimos. Eu quero dar um exemplo de personagens bíblicos que externaram esses três fatores. Daniel, lembra de Daniel? Qual é a história mais conhecida de Daniel? Daniel onde? Essa maioria, Daniel na cova dos leões, né? Daniel e os amigos de Daniel externaram e demonstraram esses três fatores claramente em suas vidas. Nós temos lá em Deuteronômio 3, versos 13 a 17, contando essa história de como eles foram punidos por não adorar a estátua do rei Nabucodonosor. Daniel era um jovem que tinha jovens amigos, ou seja, cercado de pessoas que tinham temor a Deus. Era um jovem que tinha uma vida de oração e é um jovem que estudava a palavra do Senhor. Ou seja, ele expressava muito bem esses três fatores em sua vida. Nós aprendemos com esses três jovens que mesmo vivendo em uma sociedade corrompida, uma sociedade totalmente alheia a Deus, pessoas que falavam coisas mundanas, pessoas que viviam de qualquer forma, uma forma desordenada, segundo os preceitos de Deus, nós podemos perceber que eles cultivavam bons hábitos, que eles procuravam estar junto com aqueles que de coração puro invocavam o Senhor. Por isso, a motivação deles em permanecer firmes em Deus era alta e o esforço era baixo, porque eles sabiam quem eles eram, sabiam em quem criam. Perceberam os três fatores? Tendo tais hábitos e atitudes, certamente nós seremos transformados e nos tornaremos exemplos para outras pessoas, assim como Daniel e seus amigos se tornaram exemplo para nós nos dias de hoje. Olha só 2 Coríntios 3, verso 2, o que fala para nós. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Eu e você somos cartas de Deus ao mundo. E que para sermos lidos adequadamente, nós precisamos desenvolver os hábitos da graça. E o primeiro deles, que eu e você precisamos levar seriamente, é meditar na palavra do Senhor. Um hábito da graça é algo que se repete diariamente. Ou seja,
Meditar na palavra do Senhor diariamente, todos os dias, de forma consistente, constante, e aprofundando esse hábito cada vez mais. Assim nós seremos renovados pela transformação da nossa mente. O que vai nos transformar é a palavra de Deus, são as informações de Deus, o caráter de Deus, a vida de Deus em nós. Amém, queridos? O hábito da meditação na palavra de Deus, Colossenses 3,16. Olha aqui, exortação. O que deve habitar ricamente na vida de um crente. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Implica o quê? Relacionamentos, amizades da fé. Mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha que coisa linda. Nós somos amplamente encorajados a desenvolver esse hábito da graça, meditar na palavra de Deus. Meditar não é o mesmo que ler. Meditação passa pela leitura, passa pelo estudo e chega na contemplação. Eu passo a me deleitar com essa palavra. Lembra do salmista dizendo que a graça de Deus, o poder de Deus é para aqueles que se deleitam na palavra dele? Esse é o caminho que nós devemos seguir. Estudo, leitura, estudo, deleite, meditação. Você tem esse hábito de fazer isso todos os dias? Esse banquete espiritual todos os dias? Antes de falarmos, do hábito em si, da dinâmica da meditação, quero compartilhar com os irmãos algo que é de extrema importância. Quando nós falamos de meditar na palavra de Deus, irmão, nós não estamos impondo que todos os crentes tenham os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos. Não é disso que se trata. Se trata e tem a ver com colocarmos o princípio de Deus no devido lugar. O princípio que esse versículo que nós lemos no devido lugar. Termos a palavra de Deus em alta conta em nossas vidas. Termos a palavra de Deus como prioridade. Isso independente de estilo de vida, de contexto de vida, independente dos hábitos que eu vou desenvolver, o que eu preciso é ansiar pela palavra do Senhor. Tê-la em alta conta, como prioridade na minha vida. Porque sem ela, irmãos, não tem Deus, não tem Jesus, não tem Evangelho, não tem informação, não tem instrução, não tem educação na justiça. A própria Bíblia diz que toda ela é inspirada por Deus e útil para essas coisas. Se eu não medito nessas coisas, não tem formação espiritual, não tem crescimento. Desenvolva, irmãos, ritmos de vida que o ajudem a concentrar-se em ter a palavra de Deus como hábito central na sua vida diária. Coloque esse princípio no devido lugar. Lembre-se disso. Desenvolva ritmos de vida que vão te ajudar a fazer isso. Porque muitas vezes o seu ritmo de vida é o maior opositor para que você adore a Deus e sirva a Deus como Ele quer ser adorado e servido. Pense aí no seu ritmo de vida. Ele te aproxima ou te afasta de Deus? Dia a dia. Eu preciso desenvolver ritmos de vida que vão me propiciar a ter a palavra de Deus como tema central da minha caminhada. Não só domingo. Todos os dias. Captou a ideia? Ritmos de vida. Nós precisamos ter essa perspectiva e assim desenvolvermos esse hábito da graça, que é o de meditarmos na palavra de Deus. Antes de falarmos da meditação, quero falar da pregação. Você prega o Evangelho? Você teve a oportunidade de pregar o Evangelho para alguém hoje? Você teve? Quem teve, além de mim, oportunidade de pregar o Evangelho para alguém hoje, domingo? Só nós? Irmãos, é justamente sobre isso que eu quero falar antes de falar de meditação. Você tem a oportunidade de pregar o Evangelho para alguém todos os dias da sua vida, você mesmo.
Você tem que ser a primeira pessoa a qual você vai pregar o evangelho. Isso é meditação, irmãos. Meditação é quando eu leio, quando eu estudo, quando eu entendo um princípio, uma ordem, um preceito, e eu aplico, eu me exorto, eu me encorajo nesse preceito. Isso é pregar a palavra para si mesmo. É quando você tem o seu coração inclinado para algo que não glorifica a Deus, e você vai se exortar. Ô Zé, vai cair nessa aí? Você vai falar consigo mesmo. Os salmistas eram cheios de fazer isso, né? Adora a minha alma ao Senhor, porque está abatidas, ó minha alma. Ele está pregando para si mesmo. Você não pregou para si mesmo hoje, não? Se não, precisamos. Toda vez que vem um pensamento de desânimo, uma inclinação maligna do coração, uma palavra ou algo que não é digno de um filho de Deus, pregue o evangelho para si mesmo. Lembre os textos bíblicos e ministrem a si mesmo. Esse é o efeito e o resultado que alcançamos quando meditamos na palavra do Senhor. Que meditação envolve reflexão, autorreflexão e aplicação. Nós nos tornamos sábios para a vida quando nós assimilamos os valores do reino e esses valores se tornam os meus valores. Não são os valores do reino, são os meus valores. É algo que faz parte da minha vida. E a meditação nas Escrituras, na palavra de Deus, precisa provocar isso, me transformar. Por isso, leitura é algo superficial. Estudo ainda vai lá, fica na esfera da mente. Mas meditação é para mexer com todo ser, para aplicar, para nos conduzir a um novo comportamento, a uma nova atitude. Porque nós sabemos o que devemos e não devemos fazer. O que está faltando? É exatamente essa atitude de não ceder. E normalmente a gente faz isso quando alguém fala com a gente, né? Você já foi discipulado ou já caminhou com alguém discipulado? Você compartilha com o irmão uma fraqueza espiritual e aquele irmão te encoraja, te exorta e te impede muitas vezes de ceder às inclinações do coração? É isso que eu preciso fazer comigo mesmo. A partir da palavra de Deus, pregar a palavra para mim mesmo. Eu não preciso de ninguém ficar me acompanhando, porque eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito Santo, que vão me exortar, que vão me encorajar, mas eu preciso estar atento a isso. Amém, queridos? Então pregue a palavra para si mesmo, esse é o ponto. Quando nós meditamos, nós precisamos assimilar a palavra a ponto de tê-la na ponta da língua, para apontar o dedo não para o outro, mas apontar o dedo para nós mesmos. Ô Zé, a palavra de Deus fala isso, por que você está pensando isso? Acorda, muda. Pode falar, Magnólia. Sim. Uhum. Uhum.
É. Sim. Uhum. É o que se espera de todo cristão. Ter a compreensão da palavra, apontar o dedo para mim mesmo. Eu preciso ser o primeiro a ser disciplinado pela palavra de Deus e saber discernir o momento de estender a mão e o momento de exortar. Saber fazer essas coisas com graça, amor e tudo isso para a glória de Deus. Irmãos, isso nós só adquirimos, irmãos, quando nós somos impactados pela palavra, quando nós fazemos com que a palavra se torne, não é, a nossa verdade. Eu preciso ter os meus hábitos mudados, transformados. Quer ver um hábito que é muito comum no meio do povo de Deus e que é altamente destrutivo, que a Bíblia condena e que a gente às vezes não se importa em abandonar? Fofoca, não é? Maledicência. São hábitos terríveis que Deus condena e as pessoas ainda assim adoram fazer isso. Não lutam contra. Tem gente que a língua coça, né? Quando fica sabendo de alguma coisa, se eu não contar para fulana, não sossego. Aí liga assim, vou te falar só para você orar, hein? Não é? É o fofoqueiro gospel. Vou te falar só para você orar. Irmãos, hábitos precisam ser moldados a partir das Escrituras. E nós só vamos ter esse hábito de meditar na palavra de Deus quando nós nos dedicarmos a Ele. E qual é o método mais simples para adquirirmos esse hábito de meditar na palavra de Deus? Quem se arrisca a dizer qual é o método mais simples? Você pode consultar muitos livros. E nenhum deles vão dar um método mais simples do que esse. Ou de repente até dão. Igual esse livro aqui deu. Qual é o método mais simples para desenvolvermos a meditação constante? Porque não tem um método, irmãos, que não exige esforço. Todo método vai exigir esforço. De lembrar, motivação, capacidade, gatilho. Esses são os fatores que envolvem a dinâmica do comportamento. Qual é o método mais simples para meditar na palavra do Senhor? Você está na esfera da motivação, né? Mas sabe qual é o método mais simples? Não importa se você escolhe planos de leitura bíblico anual. Lembra dos planos de leitura? Tem vários. Leitura bíblica, você pode ouvir a Bíblia. Tem várias formas. Mas o método mais simples, irmãos, é você separar um tempo e ler. Simples. Comece lendo. Separe todos os dias alguns minutos e leia. Não leia porções pulverizadas. Leia um livro da Bíblia. Comece pelo Novo Testamento. Leia todos os dias. Esse é o método mais simples. E eu preciso começar de algum ponto. Esse é o ponto inicial. Se eu nunca começar, nunca farei. A gente pensa em muitos métodos, muitos planos, mas não iniciamos. Simplesmente inicie a partir de hoje. Vou separar um tempo de qualidade para ler a palavra de Deus. E repete isso amanhã, repete isso depois de amanhã, e vai repetindo. E vai aprofundando. Simples assim. Lembrando que ler a palavra de Deus vai contra a nossa natureza carnal. Vai gerar indisposição, preguiça. Então não deixe isso para os piores momentos do horário do dia. É um horário que você tem disponibilidade, um horário sossegado, um local adequado. Ou seja, desenvolva um ritmo de vida que te permita separar um tempo de qualidade para meditar nas Escrituras. Compreendeu a ideia? E assim nós vamos caminhando. Não importa a quantidade, importa que você faça todos os dias. Isso vai se tornar um hábito da graça e o dia que você não fizer vai fazer falta. Como a oração de gratidão todos os dias pela manhã. Não é o tamanho da oração, mas é o fato de orarmos. Não é o tamanho da leitura, é o fato de estarmos lendo. Eu preciso iniciar de alguma forma. Inicie dessa forma. Isso vai ampliando, vai aprofundando, vai rompendo barreiras e moldando o seu ritmo de vida. Esse é o método mais fácil, mais simples e mais direto. As pessoas falam assim, pastor, eu tenho dificuldade para entender. Comece lendo. Se precisar de usar recursos bíblicos, utilize. Se precisar de consultar dicionários, consulte. Mas comece lendo todos os dias.
Se chegar em um texto bíblico que eu não entendi, repita, até você compreender. Compreender o texto dentro do contexto, compreender o que é um princípio, o que é um fato histórico, o que é uma ordem, o que é algo específico para aquele momento, o que é um princípio para todos os momentos. E aí nós vamos desenvolvendo essa capacidade de ler, interpretar e aplicar em nossas vidas. Mas se eu não começar a ler, não vai acontecer nada. Sim ou não? Todos os dias. Não deixe para ler a Bíblia só no domingo. Não é? Às vezes o pessoal esquece as Bíblias, tem um monte de Bíblias, não sei como é que não sente falta. Eu fico, esse é um hábito que eu tenho, eu fico meio preocupado. Eu estive na confraternização do grupo familiar do Juninho, e o Juninho pegou minha Bíblia e guardou, fiquei preocupado. Eu não posso perder essa Bíblia não, Juninho, que é o letrão, né? Se eu perder isso aqui, faz falta. O pessoal esquece a Bíblia ali, não sei nem como é que nunca procura, tem um monte de Bíblia perdida aí. Tem que fazer parte, irmãos, tem que ser parte, uma extensão de você. Eu só estudo essa aqui, eu tenho 5 Bíblias de estudos, eu leio aqui e consulto lá. Não entendeu? Consulte. Vá em pessoas sérias, pergunte aos pastores da igreja. Não entendeu? Pergunte. É assim que nós vamos iniciar esse hábito da graça, lendo, aprofundando, estudando, aprofundando, meditando. Tem momento na Bíblia que você vai ler, e tem momento na vida que você precisa estudar, meditar. Precisamos discernir esses momentos. Como, por exemplo, você está lendo lá os livros históricos, tem textos ali que é só informação, você lê. Tem textos ali que são princípios do caráter de Deus, você tem que meditar neles. Eu preciso discernir. E quando é que nós discernimos? Quando nós estudamos, quando nós nos dedicamos a isso, quando nós aprofundamos. O nosso problema é sempre o gatilho, o início. Quando nós iniciarmos, nós vamos avançar. E eu e você, irmãos, precisamos desenvolver esse hábito. Você já tem um livro da Bíblia que te agrada? Que te motiva a ler? Comece por esse. Se você não tem o hábito de ler, comece por esse livro. Um livro que eu sempre recomendo para novos convertidos é o Evangelho de João. O livro que fala do amor de Deus. A pessoa que começa a ler o Evangelho de João, vai pegar gosto pela leitura e vai avançando na leitura. Agora o camarada quer começar a ler lá em Apocalipse, pronto. Bananou tudo. Ou então vai ler lá em Êxodo. Aí complicou. Aí vai na história dos reis, pronto, aí danou tudo. Aí vai lá e lê a história de Jó, não entende nada, né? Fala, como é que pode isso? Porque é novo, é imaturo, não tem compreensão. Então comece com livros que vão trazer esse amor de Deus. Até que nós apanhamos esse gosto pela meditação e nós vamos aprofundando, e isso vai nos moldando. E o dia que você não lê, você vai sentir falta. Aí você vai falar assim para a namorada, quem está namorando. Hoje eu não vou te encontrar não, que eu tenho um compromisso importante aqui. Qual que é? Tem que ler a Bíblia, eu não li ainda não. Gostou dessa? Então, irmãos, nós precisamos desenvolver esse hábito, e esse hábito precisa se tornar algo vivo em nossas vidas. Comece lendo, vai aprofundando e ampliando a leitura, e entenda o seguinte: a Bíblia não é um livro mágico. Se fosse, o mundo já estaria transformado. Ouviram aí? Se fosse um livro mágico, o mundo já estaria transformado. Ela não é um livro mágico, mas é um poder, há um poder estranho e enigmático que se move quando nós buscamos a palavra do Senhor. Quando você busca as Escrituras, há um poder que se move durante esse momento. Algo que é influente e invisível. Isso vai acontecendo dentro de nós. Um poder que se move, invisível, mas que é influente dentro do seu ser. Meus queridos, aquele que pairava sobre as águas lá em Gênesis é o mesmo que paira sobre as Escrituras aqui e agora. E esse poder influente é o Espírito Santo, irmãos. Deus não nos deixou sozinhos para meditar em sua palavra. Ele nos deu quem?
o autor da palavra. Quem habita em você é nada mais e nada menos que o autor das Escrituras. Por isso esse poder enigmático, influente, invisível, te acompanha quando você medita nas Escrituras. E é esse Espírito Santo que vai aplicar e que vai renovar a sua mente, que vai transformar a sua mente, que vai transformar o seu estilo de vida gradativamente, à medida que nós contemplamos a glória de Deus nas Escrituras. Amém, irmãos? Esse é o poder desse hábito da graça, de meditar nas Escrituras. É o próprio Espírito Santo, essa força pessoal, totalmente divina, cheia de mistério, mas que nos acompanha pessoalmente, que vai nos transformar, que vai nos capacitar, que vai nos moldar. E isso, nós precisamos, irmãos, adquirir esse hábito, dia após dia, desenvolvê-lo. Se você já tem o hábito da leitura, cultive, desenvolva, amplie, aprofunde. A ponto de você estar meditando nas Escrituras e você ter uma noção clara de que Deus está falando com você, porque Ele fala através de sua palavra. As palavras de vida são vivas. Foram elas que nos trouxeram, da morte para a vida. Jesus Cristo é a palavra de Deus, o verbo de Deus. E por meio dessa palavra nós fomos trazidos da morte para a vida, das trevas para a luz. E hoje você tem todo tipo de versão bíblica, versão digital, versão falada. Se você não está muito afim de ler, põe o celular para ler a Bíblia para você. Seu celular faz isso? O meu faz. Você leu, e agora põe para ouvir. Eu gosto muito de ouvir, que eu assimilo muito bem ouvindo. Então eu leio e depois clico para fazer aquela leitura. Não é muito boa não, mas funciona. Mas você pode acompanhar sermões de pregadores de igrejas sérias, não é? Você pode rever os sermões da sua igreja. Você pode, no grupo familiar, ser estimulado por esse estudo, na escola bíblica, nos cultos, no dia a dia. Se você quer aumentar a sua motivação para ler as Escrituras, o que você pode fazer? Chame alguém. Chame a sua namorada, chame o seu cônjuge, chame os seus irmãos, chame um amigo do grupo familiar. Vamos ler a Bíblia juntos? De repente, esse juntos pode ser virtualmente, você na sua casa, ele na dele, juntos ali, por meio de uma mídia, fazendo essa leitura. Eu tenho pessoas que eu conheço que fazem parte de estudos bíblicos online. E ali eles se motivam entre eles para estudar a Bíblia. Então aumente a motivação, reduza os esforços e aplique esse hábito regular na sua vida. Comece. Não importa a quantidade, importa que comecemos. E aí nós vamos ampliando. Leitura, estudo, meditação. Quando nós chegarmos a esse ponto de nos deleitarmos com a palavra, é sinal de que ela está nos moldando. E é esse ponto que nós precisamos chegar, para sermos mais parecidos com Jesus Cristo. A sua palavra é a minha palavra. A sua palavra é alimento para a minha alma. Lembra disso? Esse é o ponto que nós precisamos chegar. Esse é o hábito da graça que nós precisamos adquirir urgentemente. Amém, irmãos? Algum comentário, alguma pergunta? Tranquilo? Mamão com açúcar? Então hoje à noite, quando eu perguntar no culto, quem leu a Bíblia hoje? Tirando o momento da escola bíblica, vai desenvolvendo isso. Encontre um momento propício para você. Um momento que vai exigir menos esforço. Um momento adequado. E desenvolva esse hábito da graça. Vamos orar? Depois da oração nós temos alguns poucos avisos. Podem permanecer tranquilos. Coloque a sua vida diante do Senhor e peça ao Senhor: Senhor, eu preciso desenvolver esse hábito da graça em mim. Meditar na tua palavra com profundidade. Não faça uma promessa, mas tenha uma disposição firme no coração de alcançar esse comportamento. Que esse hábito da graça se torne o seu estilo de vida pessoal. Ore ao Senhor, peça ao Senhor que te dê ânimo, disposição, vontade para meditar na palavra dele. Pai, na tua presença, ó Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés
luz para os nossos caminhos. Te louvamos e agradecemos, ó Pai, por esse tempo de meditação. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, abençoando cada irmão, cada vida que aqui esteve, nos despertando para a necessidade de desenvolvermos esse hábito contínuo, constante, de meditarmos na Tua Palavra. Abençoe-nos nesse propósito, que é um propósito que está alinhado com o propósito do Senhor para as nossas vidas. Ajuda-nos nesse propósito e transforma-nos, ó Pai, por meio da palavra do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, a Tua igreja edificado e o Teu reino expandido em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? O mesmo, almoço com toda a igreja. Então nós contamos com a presença.